Parte 2 Preparando o material. Passo 1 Meça o substrato que você vai precisar em um balde ou tigela grande. Preencha o novo vaso com a mistura, e depois despeje o conteúdo em um recipiente que seja o dobro do tamanho. Para preparar o substrato, você precisará deixá-lo de molho em água de um dia para outro. Isso fará com que o substrato retenha umidade suficiente para sustentar a orquídea. Passo 2 Cubra a mistura com água quente. Preencha o balde ou tigela com água quente até o topo. Não use água gelada, já que os materiais não a absorverão tão bem. O substrato terá que estar à temperatura ambiente antes de replantar sua orquídea. Passo 3 Coe o substrato. Você poderá usar uma peneira que você não usa mais para cozinhar, ou você precisará lavá-la muito bem depois. Ou um pedaço grande de gaze. Escorra toda a água do substrato. Passe novamente por água morna para se livrar de alguma poeira que possa ter acumulado. A sua mistura estará úmida. Passo 4 Retire a orquídea de seu antigo vaso. Cuidadosamente puxe a planta do vaso, soltando cada raiz, individualmente. Se as raízes estiverem presas ao vaso, utilize tesouras esterilizadas ou uma faca para ajudar a soltá-las. É importante que o equipamento esteja limpo, já que as orquídeas tendem a pegar doenças facilmente. Você pode esterilizar seus equipamentos em uma chama de fogão ou isqueiro, ou passando álcool. 5 Remova o antigo substrato e as raízes mortas. Com as unhas e uma tesoura esterilizada, limpe as raízes. Jogue fora a mistura antiga. Use a tesoura para cortar raízes mortas e podres, tomando cuidado com as partes ainda verdes. Raízes flexíveis provavelmente estão mortas. Remova-as. Desembarace as raízes cuidadosamente, usando seus dedos para separá-las. Passo 6 Prepare um novo vaso. Se você estiver usando um vaso que já foi utilizado com orquídeas, limpe e o esterilize com água fervente. Para se livrar de toxinas e possíveis causadores de doenças. Se o pote for largo e comprido, forre-o com estilhaços de argila terracota ou flocos de isopor para ajudar na drenagem. Se você estiver usando um vaso raso, este passo não é necessário. Parte 3 Replantando sua orquídea. Passo 1 Coloque a orquídea no vaso. As raízes mais antigas devem ser colocadas em direção ao fundo do vaso, já as novas em direção às laterais, onde terão mais espaço para crescer. A parte mais alta da raiz deve ficar na mesma altura do antigo vaso. Assim, os novos brotos devem ficar acima da superfície do vaso, e a maior parte das raízes, abaixo da superfície. Passo 2 Preencha o vaso com substrato. Coloque uma parte ao redor das raízes, agite o vaso e dê uns tapinhas por fora do vaso. Para que o material se acomode ao redor das raízes. Usando seus dedos, pressione levemente, para que as raízes não sejam danificadas. Confira se não sobrou grandes espaços vazios. Se parte das raízes não ficarem propriamente cobertas, elas não crescerão propriamente. Você pode ir colocando a mistura pouco a pouco. Com os dedos, ajeite o substrato ao redor das raízes, acrescente mais substrato e repita. Continue pressionando levemente a mistura até preencher o vaso totalmente. Passo 3 A planta deve manter-se em pé quando você terminar. Coloque uma estaca ou amarre com um clipe à lateral do vaso para que sua orquídea não caia ou cresça torta. Passo 4 Continue cuidando de sua orquídea como antes. Coloque-a em um local de clima ameno com sombra parcial. Água com moderação ou de acordo com as necessidades especiais de sua orquídea. Dicas:
Se estiver muito difícil remover sua orquídea do vaso, a melhor opção pode ser quebrá-lo. Prepare sua área de trabalho forrando com jornal ou plástico. Avisos: não troque o substrato da sua orquídea apenas por capricho. Se você acredita que um substrato diferente pode ser melhor para a planta, pesquise e espere pelo momento ideal para replantar. Sempre utilize um vaso com furos para drenagem. Se a água acumular, as raízes podem apodrecer. Materiais necessários: vaso, substrato, água, faca, ferramentas de jardinagem, flocos de isopor, ou espuma, ou estilhados de cerâmica terracota, clipes para plantas e estacas.